Bom dia, hoje é dia 6 de janeiro, vamos dar prosseguimento à nossa leitura do livro de Provérbios, lendo Provérbios capítulo 6. O capítulo 6 ele é um pouco extenso e ele é dividido em duas partes, né? Advertências contra a insensatez e advertências contra o adultério. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai ver que não necessariamente de forma literal ele vai fazer advertências contra a insensatez ou advertências contra o adultério. Então, tudo isso daí tem um significado espiritual por trás. Vou trazer mais uma vez um parágrafo do livro A Luz no Caminho, de Mabel Collins, que eu acho que resume um pouco, não é que resume, ele dá uma percepção diferente de como a gente pode entender esse capítulo 6 de Provérbios. Olha só. Estuda os corações dos homens, a fim de que possas conhecer este mundo em que vives e do qual desejas fazer parte. Então, estuda o coração dos homens para você entender esse mundo. Observa a vida em constante mutação e movimento que te rodeia, pois ela é formada pelos corações dos homens. Então, se você observar a vida que nos rodeia, você vai ver que a vida é formada pelos corações dos homens. E à medida que você aprender a perceber a natureza e o significado do coração do homem, gradualmente você será capaz de ler a palavra maior da vida. Então, é por isso que às vezes o livro ele traz advertência sobre uma coisa ou outra, mas na verdade está falando sobre o coração dos homens. Vamos lá para a leitura. Então começa assim. 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, olha só, aqui começa a falar sobre fiador, fiação. Só que ele traz a mesma coisa que ele vem trazendo nos provérbios passados. Ele fala sobre palavras que você disse. Então, ele está falando aqui sobre os vínculos que você cria, os laços que você cria, seja quando você bendiz ou maldiz alguma coisa. Aqui está dizendo que você cria um vínculo, a palavra cria um vínculo, o seu falar cria um vínculo. E você fica prisioneiro do que você falou. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, foi uma explicação para falar sobre o vínculo das palavras. Não foi necessariamente sobre fiador. Ah, não posso ser fiador porque está em Provérbios. Está falando sobre vínculo. 3. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de você lutar guerras que não são suas. Você coloca seu exército ali à disposição para lutar uma guerra que não é sua. Esse é o vínculo que você cria às vezes. E o que ele está falando? Quando ele fala livre-se como a gazela que se livra do caçador, ele está falando assim, se saia de pessoas, aí entra a questão do fiador, se saia de pessoas que te puxam para baixo. Então ele está falando aqui, como ele começou a falar de palavra, de vínculo de palavra, então a orientação aqui de forma ampla é como se Deus estivesse conversando com a gente, é o seguinte, se desvincule de quem está te puxando para baixo. Como a gazela se livra do caçador. Aí, a terceira orientação que ele dá aqui, que não é tão simples, tão fácil de perceber. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Aí você fica pensando assim, tá falando que a gente tem que ser igual a formiga, tem que trabalhar, olha só. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco. Cruzando um pouco os braços para descansar. Então ele está falando aqui o seguinte.
Ele começou falando sobre o vínculo que a palavra, a palavra da gente, né, cria. Ele fala pra gente se sair de quem puxa a gente de baixo, se desvincular, e depois ele vem explicar aqui sobre a necessidade da gente fazer um pouco mais, da gente fazer diferente. É por isso que ele fala assim, sobre você se levantar do seu sono, você deixar de ser preguiçoso, vai ter com a formiga ao preguiçoso, etc e tal. Então, a necessidade de fazer um pouco mais. Aí, por que ele tá falando sobre isso? Lá na frente ele explica. 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tendo no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Aí vem. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. O que acontece? Por que ele fala para a gente fazer um pouco mais e para a gente fazer diferente? Para a gente sair da média. Ele descreveu aqui como é a média e a maioria das pessoas. Ele fala assim, que são pessoas que... O que é essa média? Que a pobreza surpreende como um assaltante, que a pessoa ela não consegue sair daquela situação que ela tá. Por quê? Porque é como se fosse um homem armado que vai tá ali se sobrevindo sobre você, que vai aparecer de repente. Então o que acontece? Quando ele fala aqui que se abate de forma repentina e quando ele cita a desgraça na Bíblia é uma potestade espiritual. Então o que acontece? A desgraça, ela prende a maioria das pessoas de forma espiritual dessa forma exata como está descrito aqui. Ou seja, você acha que saiu, você tenta sair, mas você é surpreendido por alguma coisa, alguma novidade na sua vida, algum acontecimento que não deixa você sair dali. E aí ele fala assim, há 6 coisas que o Senhor odeia. E aqui começa uma nova direção. Eu vou explicar qual vai ser a direção. 7 coisas que ele detesta. 2 pontos. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aí quando você lê isso daqui, você pensa o seguinte... Ah, tá. Li aqui e tá falando das coisas que o Senhor odeia. Não é. Tá vendo aqui? Nada é o que parece. Aqui ele tá te dando uma orientação, uma direção de como você faz para se aproximar de Deus. Então, essa leitura aqui você tem que fazer de forma oposta. Você tem que ler aqui, mas você tem que ser capaz de enxergar o contrário. Ou seja, isso daqui está te dando um direcionamento de como você tem que ser e agir para se aproximar de Deus, para ter amizade com Deus. E, inclusive, como ele começa o provérbio falando sobre as pessoas que você tem que se desvincular, isso daqui é uma orientação também, não só de como se aproximar de Deus, como ter amizade, mas qual é o tipo de pessoa que você tem que criar vínculos. Então, olha só que interessante como esse provérbio começa com a gente. Ele começa dizendo, né, do poder das palavras, das guerras que não são nossas, da gente identificar as pessoas que puxam a gente para baixo, da gente se desvincular delas e como a gente tem que agir a partir disso. E ele também faz um apanhado geral sobre o que é uma potestade espiritual, o que é a média da maioria das pessoas, e ele dá aqui um direcionamento espiritual pra gente começar a identificar esse tipo de coisa e pra gente começar a perceber e se sair. Então vamos fazer a leitura de forma contrária, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Então olha lá, tem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Então, o que o Senhor adora e o que agrada a ele, vamos colocar assim, o que é agradável aos olhos do Senhor? Olhos altivos. O que é altivo? É um olhar orgulhoso. Então, agrada a Deus, você tem um olhar, o contrário, o oposto seria que um olhar humilde sobre as coisas, um olhar sem julgamento. E língua mentirosa. Aqui o contrário não é uma língua bondosa. A gente pode colocar aqui como
uma língua que profere bênçãos. Mãos que derramam sangue inocente, então vamos colocar assim, mãos que curam, mãos que constroem. Coração que traça planos perversos, então agrada a Deus. O coração que está sempre ocupado em traçar planos bons, planos para ajudar as pessoas, planos de fazer o bem. Pés que se apressam para fazer o mal, então pés que se apressam, pessoas que estão sempre dispostas e disponíveis para ajudar outras pessoas, fazer o bem. A testemunha falsa que espalha mentiras, então a pessoa comprometida com o justo, com o correto e com a verdade. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então a gente pode colocar que agrada a Deus aquele que promove união entre os irmãos. Então vamos reler de forma geral, só para você ver qual é o tipo de pessoa que Deus, que se aproxima de Deus, que ele quer ter um relacionamento de amizade, e qual é o tipo de pessoa que você tem que procurar. Então, pessoas que têm um olhar humilde e bondoso sobre as coisas, pessoas que têm a boca que profere bênçãos em cima de tudo e de toda situação, mãos que curam, mãos que trabalham, mãos que estão voltadas para fazer o bem, corações que têm planos bons, pessoas que se apressam para fazer o bem, pessoas que têm compromisso com o justo, o correto e o bom, e pessoas que provocam, que ficam tentando provocar, né, comunhão e união entre outras pessoas. Tá vendo esse direcionamento? Agora, continuando. Advertências contra o adultério. E aí, assiste o vídeo passado, você vai ver que ele não tá falando necessariamente de adultério, mas olha só. Uma orientação geral, meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai, não abandone os ensinamentos da sua mãe, amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o seguirão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Aí vem. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. O que quer dizer isso? O mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Se você quiser pausar o vídeo para pensar um pouco sobre isso, aqui está dizendo o seguinte: por que o mandamento é lâmpada? Porque a lâmpada é um objeto. Ela pode ficar no canto dela e se você não mexer com ela, ela não vai produzir nada. Ela pode empoeirar, ela pode ficar esquecida, ela pode estar lá e você não saber como usar ela. É por isso que fala que o mandamento é lâmpada. Então, o mandamento da palavra de Deus, ele é igual a uma lâmpada. Ele pode estar ali no canto dele, se você não dá importância, ele tem ele serve para alguma coisa, ele tem uma serventia, mas se você não dá importância, ele vai ficar lá afastado. Agora, a instrução é luz. Por que a instrução é luz? Porque quando você coloca alguma coisa em prática, aí ela tem um resultado. Então, o que é a instrução é luz? É colocar em prática. Então, o que ele está falando aqui? Que o livro de Provérbios, o livro inteiro, todos os capítulos, ele só tem serventia se você retirar da leitura dele a prática. O que você tem que fazer no dia a dia, de como você pode utilizar isso na sua vida diária. É por isso que a leitura nem sempre é literal e muitas vezes ela é espiritual. Sempre voltada para um como agir, o que eu tenho que fazer. E você vê que a leitura do provérbio é Deus conversando com você e te dando um direcionamento muito claro. Então você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com quem te bota para baixo. Você está lutando a guerra dos outros, você tem que fazer um pouco mais, você tem que sair da média, você tem que ser assim, assim, assado, você tem que se vincular com pessoas assim, assim, assadas. Então, a instrução é a luz, a instrução é a prática. Entendido? Não é tão simples e nem tão lógico, essa é uma leitura espiritual. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Já expliquei sobre a questão da mulher imoral e mulher leviana. São situações.
25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Aqui tem uns passarinhos aqui que é uma beleza. 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Aí eu vou explicar isso daqui também. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha. Tá rindo, né? E a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, e os melhores presentes não o acalmarão. O que ele está falando aqui? Você vê que ele deu toda uma situação de adultério, de a mulher que tem marido, e você se deita com ela, e você vai sofrer ferimentos, vergonhas. O que é isso daqui? É a explicação literal que vocês estão lendo? De novo, não é. O que ele está falando? Ele está falando simplesmente que cada homem é o senhor do seu próprio destino, cada homem é seu absoluto legislador e produz para si glória ou trevas. E ele decreta na sua vida a sua recompensa ou a sua punição. É só isso. Que você vai arcar com o que você escolher fazer da sua vida. Então é isso, mais um provérbio, mais um capítulo belíssimo, mais uma instrução clara de como agir, como fazer. E é isso, eu poderia até me delongar mais, mas isso aqui não é aula, é só a leitura, né, com alguns comentários. E até o dia de amanhã e até a leitura do provérbio 7. Vamos ver se a gente chega no 30. Então, um abraço, tchau.